A gente conversa agora com a Juliana Lopes, ela está ali na Praça dos Três Poderes, para trazer para a gente um pouco da expectativa não só do reforço do policiamento por lá. Há pouco ela trazia a imagem já da mobilização da Força Nacional. Então, Juliana, não só aí a preocupação com a segurança, porque hoje está movimentada essa região. O Palácio do Planalto hoje, Lula estará com governadores, por exemplo, de São Paulo. Tinha reunião também marcada agora, 9 horas da manhã, com o governador do Pará, Helder Barbalho. Hoje tem reunião entre Lula e Pacheco, e Lula e Arthur Lira. Ou seja, há uma extensa agenda de compromissos por parte do presidente da República e há, evidentemente, uma preocupação ainda maior com a segurança. Exatamente, Carol, a gente já havia comentado, né? Lula quer que as atividades por aqui ocorram normalmente. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Jefferson Couto mostrar aqui um pouquinho do local onde nós estamos, porque o que a gente está vendo aqui na esplanada dos ministérios é um reforço que está aumentando bastante aqui ao longo das horas, né? A gente chegou por aqui cedinho, a Força Nacional, já estava presente. A gente vê esses carros posicionados aqui em frente ao Palácio do Planalto e a segurança bastante reforçada ali em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. O Jefferson está mostrando para a gente agora, muitos homens ali reforçando a segurança, as viaturas vão chegando aqui aos poucos. O reforço maior é aqui na Praça dos Três Poderes, que fica no centro, né, dos prédios principais do Palácio do Planalto, onde nós estamos, do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. O que a gente vê também é um reforço da Polícia Militar, os policiais estão fazendo ronda, estão posicionados aqui em frente aos prédios públicos. A gente teve uma intervenção federal aprovada, assinada pelo presidente Lula, aprovada pelos deputados e pelos senadores ontem, decreto, e agora esse reforço aqui da segurança com militares na esplanada dos ministérios. A agenda de Lula deve começar com um pouquinho de atraso, porque ele não está ainda aqui no Palácio do Planalto, mas deve estar chegando, e começa com um encontro com o governador do Pará, Helder Barbalho, que é também o representante do consórcio que representa os estados que fazem parte da Amazônia Legal. Na sequência, a agenda que chama a atenção no dia, né, o encontro com o Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, um aliado do presidente Jair Bolsonaro, eleito pela onda bolsonarista, que tem esse primeiro encontro, essa primeira conversa com o presidente Lula. A intenção é fazer um levantamento prévio ali de algumas demandas, uma visita de cortesia, para que essa relação se estabeleça aí até um dia em que eles vão fazer um grande encontro de governadores com Lula no dia 27 de janeiro. Hoje, o presidente também encontra, como você afirmou aqui, Carol, o presidente da Câmara e do Senado, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco. A intenção é que ontem, na aprovação do decreto de intervenção, o documento fosse entregue aqui para Lula de uma maneira simbólica, né, para representar o apoio aí à democracia e contra o que aconteceu aqui no último fim de semana. A expectativa é que isso aconteça hoje. E Lula também participa ali no fim do dia da cerimônia de transmissão de cargo de Aniele Franco e Sônia Guajajara, as ministras da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, que tiveram, inclusive, esses eventos adiados por conta da destruição aqui no Palácio do Planalto. Agenda cheia do presidente Lula, segurança reforçada na esplanada dos ministérios. A gente segue de olho por aqui em todas essas novidades e movimentações. Eu volto com você. Juliana, até já. Gustavo Uribe, vem para cá para a gente falar um pouco mais sobre essa agenda do presidente Lula. E aí um destaque, a agenda que já começa atrasada, havia expectativa desse encontro às 10 da manhã entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve ter um pequeno atraso. A questão é o encontro de Lula com um nome que teve o apoio de Bolsonaro, inclusive Tarcísio agradece a Bolsonaro em seu discurso de posse, e que em muitos momentos essa agenda de Tarcísio, ela conflita com a agenda do governo federal, principalmente no que se refere a privatizações. Esse será o grande foco dessa conversa, Uribe? É aquela autoajuda barata que muitas pessoas falam que é fazer de uma crise uma oportunidade. É o que Luiz Inácio Lula da Silva tem feito. Fazer de uma crise da depredação, vandalismo e terrorismo no prédio dos Três Poderes para ocupar um espaço que ficou vago e deixado por Jair Bolsonaro, que está no exterior. Neste momento, a estratégia política de Lula é tentar se aproximar de dois aliados prioritários:
Cláudio Castro, com quem se reuniu ontem, governador do Rio de Janeiro, e agora Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. É isolar Jair Bolsonaro, criar uma espécie de diálogo com dois ex-aliados, ou ainda aliados, apesar de Tarcísio de Freitas ter falado ao nosso analista Caio Junqueira que não é um bolsonarista raiz, na tentativa de trazê-los para o seu campo de político. Então a conversa de hoje foi marcada inicialmente para falar sobre segurança, falar sobre a segurança em São Paulo, para que não haja mais atos, interrupções das vias públicas ou até mesmo invasão a prédios públicos em São Paulo, mas dois assuntos devem ser abordados com especial atenção, Carol. O primeiro deles, a questão principal do Porto de Santos. Tarcísio de Freitas é favorável à privatização. Luiz Inácio Lula da Silva é contrário, tirou inclusive do plano de privatizações que estava planejado por Jair Bolsonaro. O segundo ponto, chuvas. Como a Defesa Civil de São Paulo pode atuar para evitar que se repita o que se repete todos os anos por problemas de planejamento, por problemas de falta de habitação popular e as pessoas acabam ocupando áreas porque não há uma oferta de habitação, que é o problema das chuvas que acabam vitimando milhares de pessoas todos os anos. Então agora há um esforço sim do governo federal não repetir o que aconteceu no ano passado, no ano retrasado, que acontece todos os anos, que são aqueles desbarracamentos, todos os problemas relacionados à falta de moradia no país. E depois Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira. Também uma oportunidade, porque ambos estariam fora de Brasília. Rodrigo Pacheco estava em férias na França, Arthur Lira estava em Alagoas. Aproveitando que os dois estão aqui, o objetivo é falar tanto da segurança dos prédios públicos, como também, Carol, da sucessão nas casas legislativas. Falta menos de um mês para a nova legislatura e para as eleições na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E Lula já disse, ele vai apoiar a reeleição de ambos. Ele não vai colocar óbices ou obstáculos, porque Lula sabe, as bancadas do PL são as maiores na Câmara e no Senado. Não dá para brincar nessa altura do campeonato, tentar fazer o que foi feito no passado e deu ruim, como se diz no Rio de Janeiro. Inicialmente apoiando Severino Cavalcante, não apoiando Severino Cavalcante na Câmara dos Deputados. Lula apoiava na época Luiz Carlos Greenhalgh, e aí o caldo entornou, Severino Cavalcante ganhou. E depois, quando apoiou outros nomes, como Arlindo Chinalha, e não apoiou Eduardo Cunha, que se transformou no algoz de Dilma Rousseff. Então as conversas... Pode falar. Só te interrompendo, Uribe, porque vamos aproveitar que estamos conversando, falando de Lula. Ele está chegando nesse momento no Palácio do Planalto, aí a imagem para você, nessa agenda extensa e um grande reforço no policiamento, como estamos destacando desde ontem à noite, essa expectativa que quarta-feira, de fato, haveria esse reforço no policiamento, e foi o que aconteceu. Inclusive, Força Nacional, nesse momento, nos arredores da Praça dos Três Poderes, chegada de Lula para essa agenda extensa, que inclui agora, no primeiro momento, o encontro com o governador do Pará, Helder Barbalho. Prossiga, Uribe, conclua, por favor. Não, é justamente isso, é uma tentativa dele de ocupar esses espaços que estão vagos e uma tentativa já de se antecipar para a disputa no Congresso Nacional, Carol. Não tem vácuo no poder. Gustavo Uribe. Até já, Uribe.